Ao som dos hinos da harpa cristã, Evangelho de João, capítulo 12, versículos de número 23 e 24, diz assim: E Jesus lhe respondeu, dizendo: É chegada a hora em que o Filho do Homem há de ser glorificado. Na verdade vos digo que se o grão de trigo caindo na terra não morrer, fica ele só, mas se morrer, dará muitos frutos. Quem ama a sua vida, perdê-la-á, mas quem aborrecer a sua própria vida, ganhará então a vida eterna. Se alguém me serve, siga-me, e onde eu estiver, ali o meu Pai o honrará. Evangelho de João, capítulo 12, versículos 23, 24 e 25. Viva Jesus nos nossos corações, hein, gente? Viva Jesus nos corações dos homens. Senhor, fazei de nós instrumento de vossas mãos. Senhor, fazei de nós instrumento de vossa paz. Quem ama a sua vida, perdê-la-á, mas aquele que a aborrecer, ganhará então a vida eterna. É o que está escrito aqui, no Evangelho de João, no capítulo de número 12. A necessidade que o homem tem de morrer para as suas próprias vontades. Jesus explica nesse texto aqui para os gregos, para os sábios da época, para os seus discípulos e também para a multidão que o acompanhava, que o homem precisa morrer. O desejo do homem precisa ser morto. A vaidade do homem precisa ser morta. O ego do homem. Texto aqui, Jesus o Cristo, Filho de Deus, traz uma revelação maravilhosa para os gregos. Jesus Cristo de Nazaré traz uma revelação maravilhosa para os seus discípulos, para aqueles que desejavam seguir. E a multidão que acompanhava Jesus Cristo de Nazaré de longe também fica super impactada com essa mensagem aqui, Jesus explica nesse texto a necessidade que todo ser humano tem de sacrificar o seu eu, de sacrificar a sua própria vontade, o seu próprio desejo, para ganhar então a vida eterna. E Jesus Cristo de Nazaré fala a respeito de uma metáfora, né? Usando uma figura de linguagem, ele fala da semente do trigo. Se a semente do trigo cair no chão e não morrer, fica ela só. Mas se a semente morrer, então dará muitos frutos. E para o homem, para o cristão dar frutos na vida, para o cristão dar fruto no seu trabalho, no seu investimento, no seu propósito, no seu chamado, precisa morrer. Como assim, Marcos Vinícius, morrer? Morrer para o mundo, morrer para os seus próprios desejos, morrer para as suas próprias vontades, ou seja, renunciar tudo aquilo que você pode ser e deseja ser e tem potencial para ser. Abrir mão de tudo aquilo que pode satisfazer o seu ego para viver os planos de Deus.
A semente do trigo precisa morrer na terra. Para quê? Para que dê frutos. E Jesus Cristo de Nazaré, como grande pensador, como grande sábio, como grande pregador, como grande estadista, como grande pregador itinerante, trouxe essa reflexão para toda a multidão que lhe estava acompanhando. E ele disse: se você quiser me seguir, o meu Pai que está no céu vai te honrar, mas você precisa morrer, você precisa abrir mão de tudo aquilo que te prende, você precisa abrir mão dos dogmas da religião, você precisa abrir mão de tudo aquilo que te prende, você precisa estourar a bolha da sua existência e muitas vezes desagradar a própria família, desagradar pai, desagradar mãe, desagradar o cônjuge, desagradar, a todo mundo para me servir, para me agradar. Mas se você morrer para os seus próprios desejos, se você morrer para as suas próprias vontades, então de você vai nascer uma nova criatura, vai nascer da semente que caiu sobre a terra um novo ser espiritual, e esse ser nascido de Deus, ele vai dar frutos. É chegada a hora em que o Filho do Homem há de ser glorificado. Na verdade vos digo que se o grão de trigo caindo na terra não morrer, fica ele só. Mas se morrer, dará muitos frutos. Quem ama a sua vida, perderá a vida eterna. Mas aquele que aborrecer a sua própria vida, esse ganhará a vida eterna, e o Pai o honrará. Aqui Jesus fala dele, né? Ele veio com um propósito. Jesus veio ao mundo com um propósito: agradar ao Pai e cumprir o seu chamado, cumprir o seu propósito. E quando ele fala de sua morte na cruz, até os discípulos se assustaram. Até os discípulos ficaram assustados quando ele disse que ele tinha que morrer. Ele teria que morrer na cruz do Calvário, ele teria que passar pela morte dolorosa ali no Gólgota, ele teria que sacrificar a sua própria vida e com o seu sangue comprar pessoas de todas as nações, povos, línguas, etnias, aldeias, de todas as raças, e constituir essas pessoas como sacerdotes, como reis no seu reino. E foi isso, exatamente isso, que Jesus fez. Ele sacrificou também a sua própria vida por nós. E por causa do sacrifício de Jesus Cristo, Deus o Pai lhe deu um nome, sobre todo o nome, e sobre este nome, por este nome, toda alma vivente e todo joelho um dia se dobrará e confessará que Jesus é o Senhor. E assim também acontece com todos os discípulos de Jesus Cristo. O Evangelho é morte, o Evangelho é renúncia, o Evangelho é sacrifício, o Evangelho é abrir mão da sua própria vida para ser um servo, para servir, para ser mordomo, exatamente mordomo do rei. E o convite de Jesus é esse, o convite do Evangelho é esse: abrir mão do mundo, renunciar os prazeres, os desejos, as vontades e tudo aquilo que o mundo pode te oferecer para se tornar um servo de Deus.
E Jesus Cristo de Nazaré deu exemplo de servo ao lavar os pés dos discípulos. Quando Jesus lava os pés dos discípulos, quando Jesus serve a multidão de faminto, quando Jesus cura os leprosos, os doentes, quando Jesus defende as prostitutas, quando Jesus come com os pecadores, quando Jesus vai de aldeia em aldeia pregando o evangelho, ele estava mostrando o serviço. Para que ele veio ao mundo servir a humanidade. Certa feita, Jesus disse que maior no reino dos céus é aquele que serve. Servir a Deus é um privilégio. Servir a Deus é um dos maiores privilégios que Deus faz à humanidade. Mas muita gente não quer servir. Muita gente rejeita o convite do evangelho de servir a Deus. E serve então a sua própria vontade. Em Mateus, no capítulo 4 e no capítulo 5, Jesus Cristo, nos evangelhos também, nos dá exemplo de tentação. Ele foi tentado pelo diabo no pináculo do templo, ali no alto do monte. Jesus foi tentado pelo diabo. E ali, o diabo ofereceu para Jesus a proposta indecente, para que Jesus Cristo desistisse do seu chamado, desistisse do seu propósito, e então o adorasse a ele. E a primeira proposta do mal, do inimigo ali para Jesus, foi que ele transformasse as pedras em pães, né? E depois o diabo ofereceu a Jesus os lugares mais altos, os maiores privilégios, os maiores títulos, sabe? As maiores funções que o ser humano pode alcançar, a maior vaidade, a maior glória do mundo. O diabo ofereceu para Jesus o reinado de todo mundo, falou: eu te dou tudo aquilo que você quiser, só para você me adorar e me servir. Mas Jesus sabia que ele tinha um propósito. Jesus sabia que ele tinha uma vocação, um chamado. E ele disse: eu não posso abrir mão do propósito, do chamado. Eu não posso abrir mão daquilo que eu vim fazer no mundo, a minha missão, para poder agradar a minha própria vontade. Então ele renunciou os seus próprios desejos. Ele passou pela fome, ele passou pelo deserto, ele passou pela tentação, para cumprir o seu chamado. Porque Jesus sabia que ele tinha que morrer. Ele tinha que morrer para realmente cumprir a sua maior missão: salvar o homem do pecado. Ele teve a oportunidade e a possibilidade de fugir da cruz. Jesus sabia que se ele quisesse desistir, ele poderia abandonar ao seu chamado. Mas Jesus Cristo decidiu ser o servo fiel. E continuou a sua caminhada, e diz a Bíblia que a sua caminhada foi de dor, foi de sofrimento, foi sofrido, mas ele foi até o fim e passou pela morte, a morte de cruz. E ao terceiro dia, Jesus ressuscitou. Viva Jesus nos nossos corações! E ao ser crucificado na cruz, Jesus disse: Elohim, Elohim, lama sabachthani. Ou seja, tudo está consumado, ou seja, eu cumpri
a minha missão. A melhor coisa que pode acontecer com o homem, a melhor coisa que pode acontecer com o ser humano é cumprir o seu chamado, é cumprir o seu propósito, é ser fiel à sua missão. Para que nós vivamos o melhor de Deus nesse mundo, o melhor de Deus nessa terra, devemos aceitar ser servo de Deus. É melhor servir a Deus do que a própria vontade, diz o Evangelho. É melhor agradar a Deus do que aos homens, diz o Evangelho. E do mesmo modo que Jesus Cristo foi o modelo de servo fiel, nós também devemos seguir o seu exemplo. Viva Jesus nos nossos corações e sejamos campeões e vencedores nesse mundo. Deus abençoe você, sua casa e sua família. A vocês, meus amigos da internet, também um abraço muito fraterno a todos vocês da região serrana do Rio de Janeiro e também do interior norte fluminense. Eu fico por aqui, mas eu volto a qualquer momento com a missão Viva Jesus. Obrigado, gente. Acabou a música. Tá acabando, né? Eu tô ao vivo no quintal de casa, gente. Que maravilha, que privilégio. Olha só, tô aqui com a Bíblia aberta. Essa árvore aqui, ó, que você tá vendo bonita ali, ela fica dentro do meu quintal. E eu tô aqui, ó. Eu tô aqui no quintal de casa e decidi fazer um desafio. Pregar o Evangelho de Cristo do quintal de casa. E agora, na sequência, eu estou me arrumando, vou me ajeitar, com a minha caixa de som, meu microfone. Eu vou sair pelas ruas do meu bairro, anunciando que Jesus Cristo salva, Jesus Cristo batiza com o Espírito Santo, liberta o homem do pecado. E Jesus também leva o homem para o céu. A maior bênção que o ser humano pode alcançar é a sua salvação. Está escrito aqui, ó. Bens materiais, dinheiro, prata, ouro, fama, sucesso, prestígio, reconhecimento, títulos. Tudo isso é muito bom. Mas Jesus é melhor. A presença de Deus na nossa vida é a maior riqueza que o homem pode ter. A maior bênção que o homem pode ter é saber que ele está vivendo uma vida com propósito. Uma vida que tem sentido. Uma vida que tem legado, que tem herança, que tem história. E aprove a Deus salvar os cristãos pela pregação do Evangelho de Jesus Cristo. Porque a mensagem da cruz é loucura. A mensagem da cruz é loucura para os que perecem. Mas para nós, os cristãos do mundo inteiro, é o poder de Deus. E aquele que crê em Deus, ainda que esteja morto, viverá. Deus te abençoe. Eu me despeço de você com essa imagem bonita aí, ó, do quintal de casa. Um abraço muito fraterno a todos os meus amigos da internet, Facebook, Instagram, YouTube, onde você estiver assistindo essa live agora, Deus te abençoe. É muito bom ter a sua companhia e a sua amizade. Tamo junto, junto e misturado. Viva Jesus no coração. Tem uma mente de campeão. Que bonita canção, hein, gente? Tchau, tchau.
Candora calachuri calamandara sábria camanda fácia. Avada rácia cando a síria fonte. Avada sub camandara calachuri calamandara sai. Glórias a Deus nas alturas. Viva Jesus nos nossos corações. Senhor, fazei de nós instrumento de vossa paz. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para todo aquele que nele crer, não pereça, mas tenha a vida eterna. Para isso se manifestou o Filho de Deus, Jesus Cristo, para desfazer as obras do diabo.